Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Já faz um tempo que eu não postei vídeos aqui, só postando shots, né? Mas graças a Deus hoje Deus trouxe uma palavra especial para a sua vida. E hoje nós vamos falar de uma história muito interessante da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Agar e Sara. Talvez eu acredito que sim, que você já tenha ouvido sobre essa história, sobre a história da escrava de Abraão, de Sara, que Abraão tomou por mulher e que foi mãe e que é mãe, né, de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Abraão, ele teve um filho fora do seu casamento, com consentimento da sua mulher. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, né, que está na Bíblia. O bom da palavra do Senhor é que a palavra do Senhor não esconde nada, não esconde erros, não esconde acertos dos seus servos, não esconde os acertos, mas também não esconde os erros. Então, a palavra do Senhor, ela traz tudo às claras, as dificuldades que os seus servos passaram, os pecados que cometeram, porque Deus, ele é desta maneira, ele não deixa nada oculto. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Essa história, ela começa no livro de Gênesis, no capítulo 25, no capítulo 16, desculpa, e vai até o capítulo 25, mais ou menos aí, você vai encontrar essa história, toda essa história, você vai encontrar toda essa situação que aconteceu entre esse casal servo do Senhor. Diz assim o versículo 1 do capítulo 16. Ora, Sara, que antes chamava Sarai, depois Deus mudou o nome para Sara. Quando você lê o texto, você vai encontrar escrito Sarai, mas nós vamos ler como nós conhecemos, nós vamos ler como Sara, mas quando você lê o texto, vai estar escrito Sarai. Mas eu vou falar Sara porque fica melhor sonoridade o nome. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhes dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. E ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre-me e ti. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu da presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul, disse-lhes Agar, serva de Sara: de onde vens e para onde vais? Isso o anjo pergunta a Agar, né? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhes disse o anjo do Senhor: volte para tua senhora e humilhe-te sobre as suas mãos. Disse-lhes mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas não será contada. Disse-lhes ainda o anjo do Senhor: conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
É muito grande esse texto, essa história. Não tem como eu ler tudo, mas eu quero te dizer, vale a pena você ler. Amados, para nós contextualizarmos o nosso assunto, o nosso estudo de hoje, nós precisamos entender o seguinte: Deus, ele resolveu fazer para si uma nação de adoradores, uma nação de escolhidos, uma nação que levaria o seu nome. E Deus chama um homem chamado Abraão. Antes tinha o nome de Abrão. Você vai ler aqui no capítulo 16, Abrão. E Deus também troca o nome de Abrão para Abraão. Assim como Deus troca o nome de Sarai para Sara. Amém? Até aqui tudo bem. Amados, e Deus chama este homem da sua terra. E Deus disse: olha, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei todos quanto te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha que promessa gloriosa que Deus faz a este casal. Não só a este homem, porque Sara era sua mulher, então participava com ele das promessas, do chamado do Senhor. Deus aqui faz um chamado poderoso a Abraão e uma promessa gloriosa a esse homem. E Deus multiplica na vida desse homem tudo quanto ele tinha, ele fazia, prosperava, Deus o multiplicava, Deus o abençoou, Deus prosperou Abraão de grande maneira. Mas tinha uma dificuldade, porque Abraão já recebe o chamado de Deus com 75 anos. Abraão já recebe o chamado de Deus avançado em idade. E Abraão, ele vai para essa terra aqui, e Abraão já está nessa terra há 10 anos, ou seja, já se passa 10, 70, 85 anos aqui. Abraão já está um homem velho, e Abraão se vê rico, com muito dinheiro, com muitas propriedades, porque Deus o abençoa, mas Abraão não vê um filho. Abraão não vê um filho para deixar tudo aquilo. E Abraão se sente muito frustrado, muito triste. Com certeza Sara vê aquela situação. Abraão tinha um escravo nascido na sua casa, né? Um escravo nascido na sua casa, e esse escravo é quem herdaria. Esse escravo é quem herdaria com Abraão. Eu estou tentando ver aqui o nome do escravo, pois eu acabei me esquecendo. Eliezer. O nome do escravo é Eliezer, nascido na sua casa. E esse homem que seria o herdeiro de Abraão, porque Abraão não tinha filho. Sara tinha um problema de ser estéril. Deus havia fechado a madre de Sara. E Sara não podia ter filho. Amados, aquilo frustrava Abraão. Só que Deus havia feito a Abraão uma promessa. Se você voltar, eu não vou ficar voltando os textos para não ficar longo o vídeo. Mas se você voltar os capítulos posteriores, capítulo 15, por exemplo, capítulo 13 também, você vai encontrar Deus fazendo a ele uma promessa. No capítulo 13, Deus diz o seguinte: se alguém puder contar a areia da terra, se alguém puder contar o pó da terra, na verdade, se alguém puder contar, pode ter certeza que assim será a sua descendência. Com certeza ninguém pode contar, não é verdade, o pó da terra. Assim seria a descendência. Aqui, versículo 16 do capítulo 13 diz assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha que promessa gloriosa. Aí Deus continua essa mesma promessa. Lá ele diz o seguinte: se alguém puder contar o pó da terra, assim será a sua descendência. Também poderá contar a sua descendência. No capítulo 15, o versículo 5, olha que promessa. Deus promete a ele e diz o seguinte: então conduziu até fora e disse, então conduziu até fora da sua casa. Deus conduz Abraão, Deus aqui nesse momento está falando com Abraão, se você ler o capítulo, e Deus conduz Abraão para fora da casa e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse, será assim
a tua posterioridade, ou seja, a tua descendência. Deus promete a Abraão. Deus chama no versículo 12 e Deus faz promessa a este homem. Só que, aparentemente, as promessas não se cumprem. Os anos vão passando e Abraão vê-se com muitas riquezas, mas olha para a idade da sua esposa, olha para a sua própria idade e ele, humanamente, ele não vê nenhuma possibilidade daquela promessa se cumprir. E Sara, vendo esta situação, vendo a tristeza de Abraão, porque Abraão, ele tinha uma tristeza diante disso, porque, observa o versículo, por causa dessa situação, observa, o capítulo 15 diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa nuvem e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escolhido, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliseu? Ou seja, Deus está prometendo a Abraão grandes coisas, e Abraão, o que o Senhor hei de me dar? Ou seja, como se ele quisesse dizer: para que me adianta mais do que já tem? Tudo isso, se não tenho filho, se não tenho filhos para herdar isso. Ou seja, não tem sentido. Então há uma tristeza no coração de Abraão por não poder ter filho. Há uma tristeza em Abraão por saber que o seu nome se acabará no momento da sua morte. Porque não tem ninguém para levar o seu nome, não tem filho. E Sara, vendo aquela situação, toma uma decisão. Mesmo Deus fazendo promessas, dizendo a ele: vou te dar um filho. Mesmo ele sabendo da promessa do Senhor, Sara toma uma péssima decisão. Sara age humanamente, pelas emoções humanas. Sara tenta dar um jeito naquela situação. E eu quero te chamar a atenção neste momento. Nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós queremos dar jeito em situações que só Deus pode dar. Existem situações que é só Deus que pode resolver. Existem situações que é só Deus que tem capacidade para solucionar. E às vezes nós não entendemos isto e queremos dar o nosso jeitinho. E o nosso jeitinho, algumas vezes, ou muitas das vezes, ele acaba atrapalhando, acaba trazendo complicações para as nossas vidas. Qual foi o jeito de Sara diante daquela situação? Veja bem, Deus havia prometido a Abraão: eu vou te dar um filho. Abraão, você terá um filho com a sua esposa. Abraão, a sua descendência será como o pó da terra. Abraão, a sua descendência será como as estrelas dos céus. Ou seja, Deus já havia prometido. Só que o tempo, muitas vezes, ele é nosso inimigo. Você sabia? O tempo é complicado. Talvez você que está vendo este vídeo agora, não sei a situação que você se encontra, o tempo que você está levando para as promessas de Deus se cumprir na sua vida, e o tempo muitas vezes é angustiante e fere a nossa alma e faz algumas vezes perdermos a fé. O tempo leva as pessoas às vezes a perder a confiança, a fé, a tentar dar jeito, e nós precisamos entender que Salomão ele deixa uma coisa bem clara: tudo tem o seu tempo determinado. Deus tem o seu tempo para todo propósito debaixo dos céus, e o tempo de Deus não é o meu tempo. O projeto de Deus, amado, ele vai se cumprir. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Não sei por quanto tempo você tem esperado, mas eu quero te falar: espere o tempo de Deus. Não se precipite. O que Sara fez? Sara se precipitou.
vendo aquela situação, não encontrando saída humana, ela resolveu criar uma saída. Porque Deus não deixa saída aqui. Existem promessas que Deus nos faz que Ele não deixa saída para o homem. Que Ele não deixa um meio do homem resolver sozinho, sem a dependência dele. Existem coisas na nossa vida que Deus não deixa saída, sabe? Existem problemas que Deus não deixa saída. Por que isso acontece? Para que não possa um dia o homem dizer, eu quem fiz isso acontecer. Não. Sabe para que Deus faz isso? Para que toda a glória seja dada a Ele. Para que toda a glória seja dada a Deus. É por isso que Deus não deixa saída. No caso de Abraão, que não há saída, porque Sara já estava avançada em idade e os costumes de mulher já haviam se encerrado. Não tinha possibilidade de ter filho. Então não tinha saída humana. Se aconteceu o milagre, de quem é a glória? De Deus. Então por isso que Deus não deixou saída. Só que Sara resolveu achar uma saída. Uma saída imperfeita, mas uma saída. Deus promete a Abraão o quê? Um filho. Deus promete que vai fazer-lhe o quê? Grande a sua descendência. Então Sara pensa, eu não posso, mas eu tenho uma escrava. Nós sabemos que na época de Abraão, e numa época não tão distante também da nossa, 100 e poucos anos atrás, existia escravo, que não tinha voz, que não tinha como dizer ao seu senhor, não faço isso ou não faço aquilo. Sara tinha uma escrava egípcia, chamada Agar, que servia a ela, uma coisa terrível, que eu acho, escravidão. Felizmente, olha, isso é um pecado, olha que situação. E Abraão, mesmo sendo um servo do Senhor, era a cultura daquele lugar. Abraão estava inserido nessa cultura e achava isso super normal. E Deus foi trabalhando no decorrer da história para mudar isso. Mas era uma cultura e que essa cultura pendurou por muitos e milhares de anos, não é verdade? Coisas terríveis. E Sara tinha uma escrava, uma serva. Sara um dia resolve, Abraão chega e Sara resolve no seu coração que vai pegar aquela escrava e dar a Abraão como mulher, para que ele se deitasse com ela e que ela pudesse conceber e dar o filho que Abraão tanto esperava e fazer assim a grande nação. Olha Sara tentando ajudar a Deus. Abraão, sendo servo, que Abraão foi um homem segundo o coração, um pai da fé, na verdade. Abraão foi o pai da fé, ou seja, o homem que mais confiou em Deus, neste momento vacila. Mesmo o homem que é considerado o pai da fé, neste momento vacila. A sua fé vacila. Então, diante desta situação aqui, eu quero que você entenda que muitas vezes nós temos que ficar sempre atento, porque pode ocorrer situação que a nossa fé ela pode vacilar. E se a nossa fé vacilar, às vezes a gente pode entrar num caminho muito difícil. Abraão deixa ser conduzido pelo mau conselho. Muitas lições nós podemos tirar disso aqui, dessa história. Abraão ouvindo Deus, um homem que falava com Deus, um homem que tinha contato com Deus, um homem que conhecia os projetos de Deus, deixa a sua fé vacilar e ouve conselho que jamais deveria ouvir. Ele dá ouvido a conselhos. Nós, servos do Senhor, conhecendo a palavra de Deus, nós precisamos ter cuidado a quem nós estamos ouvindo. Quem que está falando no nosso ouvido e o que está falando com nós? O que está falando? A quem está falando e o que está falando? Nós sabemos que a Bíblia deixa claro, demonstra claramente que um mau conselho levou pessoas a ter consequências terríveis e deixar de obedecer a Deus por mau conselho. Observa Adão. Adão, Deus falou, não coma da árvore, e ele resolve ouvir o conselho da sua mulher. E come da árvore. E entra num pecado que toda a humanidade cai nesse pecado. Ou seja, toda a descendência de Adão está em pecado. E por isso entra a morte no mundo. Conselho da mulher. E ele, como um homem que estava ouvindo Deus,
preferiu dar ouvido à sua mulher. Abraão comete o mesmo erro de dar ouvido à sua mulher. Se deita com Agar. Tem um filho. E dali começa a se desenrolar uma história de sofrimento. Tanto para Abraão, quanto para Sara, quanto para Agar, que já vivia no sofrimento por ser serva, mas o sofrimento dela aumenta agora. Ela não pediu para que isso acontecesse. Ela não pediu. Ela não desejou o seu Senhor. Ela não criou essa situação. Ela foi obrigada a entrar nessa situação por uma mulher que conhecia a Deus, por um homem que conhecia a Deus. Ela foi colocada nessa situação, sabe? Isso é complicado. E o que acontece? Ela é obrigada a se deitar com seu Senhor. Ela concebe um filho. No primeiro momento, ela se alegrou. A sua senhora não podia dar filhos. Ela agora podia dar um filho a seu marido. No tempo de Abraão, um homem casava-se com várias mulheres, então culturalmente estava tranquilo. Ela agora, de alguma maneira, é como se ela subisse de nível ali dentro daquela casa. É como se ela ganhasse uma importância que antes ela não tinha, era só de servir. Agora não, ela é mãe do filho do seu dono, que é muito terrível falar isso, né? Um ser humano ser dono do outro, mas era assim. Do seu dono, do seu senhor. Ela agora tem um filho, então a posição dela sobe. Ela se vendo nessa situação, o que acontece? Ela se vendo, e ele a possuiu, e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Naquele momento, ela começa a crescer no seu coração algo diferente. Ela despreza Sara. O primeiro problema que Sara encontra por essa péssima decisão é a sua escrava, que antes a obedecia, estava sempre à sua disposição, agora despreza. E ela se vê desprezada. Obviamente, ela está grávida, né? Agar, Abraão está sempre ali cuidando da mulher que gerou o seu primeiro filho. Então, com certeza, Abraão estava dando uma atenção a essa mulher. Até porque essa mulher precisaria de cuidados especiais porque estava grávida. E não era uma escrava que estava grávida lá do seu marido. Era o filho do seu senhor. Então ela não seria, a partir daquele momento, a Bíblia não fala, mas eu creio que ela não seria tratada de qualquer jeito. Ela teria agora comida à sua disposição, cuidado à sua disposição. E Sara está vendo aquela situação. Imagine para uma mulher ver isso. Foi muito doloroso o que Sara passou, mas ela, não perca isso de vista, ela que tomou essa péssima decisão por não ouvir o projeto de Deus que já estava claro. Deus aqui deixa o projeto dele claro, como a luz do dia. Deus aqui não esconde nada de Abraão, não esconde nada desse casal. Com certeza, Deus falando com Abraão falava com Sara. Que Deus falava com ele. Então, Sara sabia de toda a história. Sara conhecia todo o projeto. Mas ela não confiou que Deus era capaz de realizar o que ele estava falando, da maneira como ele estava falando. Não é que Deus não era capaz para ela de realizar, mas da maneira como ele estava falando, que através do ventre dela, porque ela não se sentia mais capaz de ter um filho. Presta atenção, Sara não se sentia capaz de ter um filho. Talvez você que está vendo este vídeo pode ter uma promessa e não se sentir capaz de conquistar esta promessa. Eu quero te falar uma coisa, quem capacita é Deus, quem fortalece é Deus, quem cuida é Deus, quem levanta é Deus quem fez a promessa, ele vai cumprir a promessa e pode levantar inferno, pode levantar potestade, pode levantar demônio, pode levantar o ser humano, pode levantar quem quiser, que a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir na sua vida e você precisa crer nisso.
Só que naquele momento Sara não creu, Sara não acreditou que ela era capaz e que Deus iria conseguir cumprir aquela promessa através do seu ventre que já estava avançado em idade. Humanamente falando, ela estava corretíssima. Se ela fosse a qualquer médico nos dias de hoje, ela receberia a notícia: infelizmente, você não pode ter filho, você já está quase com 100 anos, 90 e tantos, não tem condições de você ter filho. Não tem lógica essa situação. Então, humanamente falando, seria até uma loucura, ela seria tida como louca. Mas, só que ela não tinha que olhar humanamente falando. Ela tinha que olhar espiritualmente. Espiritualmente. Ela tinha que olhar que quem prometeu foi quem criou o mundo. Foi o Deus poderoso. Amados, essa mulher rejeita Sara. Sara se vê nessa situação. Sara agora cria um problema no seu casamento. Por quê? Porque ela começa a discutir com seu marido. Não havia discussão. Por causa da sua... Olha como é que vai. Decisões mal tomadas vai gerando consequências, uma série de consequências. Se vocês verem um barulho, alguns barulhos com moto passando, é porque eu moro aqui na avenida, então as motos estão passando em alta velocidade. Eu tenho 2 gatinhos que estão aqui em cima onde fica a caixa d'água. Estou vendo eles pulando e estou vendo barulho. Daqui a pouco eles podem miar, tal, alguma coisa, mas eles ficam brincando ali. Som de carro ligado passou agora, não ligue com isso não, gente. Presta atenção. Sara agora briga com seu marido. Sara agora começa a questionar sobre aquela mulher que a despreza. Sara agora começa a dizer que Deus julgue entre mentir, ou seja, o negócio estava difícil. Sara não sabia mais o que fazer, recorre ao seu marido, briga com seu marido. E seu marido toma uma decisão: olha, ela está nas tuas mãos, faça com ela o que tu quiser. Sabe qual é a decisão de Sara agora? Sara agora resolve humilhar, não humilhar, mas perseguir, oprimir esta mulher que está grávida. Imagina uma mulher grávida e ainda uma mulher grávida que acabou concebendo sem sua própria vontade, sendo obrigada. Imagina a situação, de repente ela se sente que aquilo ali pode ser algo para mudar a sua história. Agora ela vê que não é, ela observa que ela começa a se ver em uma situação complicada porque a sua senhora começa a oprimir violentamente aquela mulher. Então o problema dela só aumenta o problema da sua senhora, de Sara, e o problema de Abraão. Ela não aguenta aquela situação. Uma mulher grávida, os nervos à flor da pele, né? A mulher, quando ela está grávida, os hormônios estão à flor da pele, ela está sensível, ela precisa de cuidados especiais, porque ela está gerando uma vida dentro do seu ventre, ela está atormentada pela sua senhora, então ela toma uma decisão. A decisão de Agar é fugir. A decisão de Agar é sair daquela casa. Mas presta atenção que no tempo de Agar não era o tempo de hoje. Não era você fugir, pegar um ônibus e ir para uma cidade, chega ali, tem um hospital, tem alguém para te ajudar, alguém te ampara na rua, você encontra uma casa, encontra uma saída, o governo te ajuda de alguma forma, o prefeito, o vereador, não sei. Não. Ela foge para o deserto, sozinha, sem ninguém, podendo ser morta, sem saber o que vai fazer, o que vai comer, o que vai beber. Ela se desespera e vai para um deserto, uma mulher grávida, por causa de uma péssima decisão que Sara tomou. Amados, meu amigo, Deus vê aquela situação. Deus é obrigado a intervir naquela situação. Preste atenção que eu falei a palavra obrigado para que você não confunda as coisas. Deus não é obrigado a nada, mas Ele é misericordioso. E Ele vê aquela situação e Ele se sente que tem que intervir naquela situação. Então, um anjo é enviado da parte do Senhor. O anjo é enviado. Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto. Lembra que eu falei? Para onde que Sara foi? Para que Agar foge?
para o deserto. Como que uma mulher grávida vai para um deserto? Deserto, ele é quente, ele é escaldante, é terrível o deserto. Então o anjo do Senhor, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul, disse-lhes: Agar, serva de Sara. O anjo identifica ela ainda como serva de Sara. O anjo deixa claro para ela: você é a serva, mesmo você tendo um filho no seu ventre de Abraão, você continua sendo serva de Sara. Serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fuja da presença da minha senhora. Então, aí começa aqui um diálogo maravilhoso. E nós precisamos prestar atenção que a bondade de Deus, mesmo diante dos erros humanos, é muito grande, gente. A bondade de Deus é algo assim fascinante. Nunca duvide da bondade de Deus. Por mais que o homem erre e entre em situações complicadas, Deus ainda é misericordioso e tenta, de todas as formas, conduzir a pessoa, conduzir o ser humano para uma direção que vai ser melhor no futuro. Deus sabia que ela não podia ter um filho no deserto. Deus sabia que aquele menino poderia morrer. Deus sabia que aquela mulher poderia morrer. Deus sabia que ali não era o lugar de uma mulher dar luz. Então, qual é a opção naquele momento? Era voltar para casa da sua senhora. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção para Agar. Ela tinha que submeter aquilo ali, aquela opressão, para que aquela criança sobrevivesse, para que ela sobrevivesse. Era a primeira coisa que tinha que ser feito. Então, lhes disse o anjo do Senhor: volte para a tua senhora e humilhe-te sobre as suas mãos. Olha que situação. Deus sabia que Sara não ia mudar a humilhação. Então volte, humilhe-se. O momento agora é de humilhar. Tem momento na nossa vida que é momento de humilharmos. Até para resolver coisas, erros que fizemos, precisamos por um momento nos humilhar. Precisamos por um momento passar por algumas situações que é dolorosa. Agar teria que submeter a sua senhora para poder sobreviver e para o seu filho sobreviver. Mas veja bem, diante dessa humilhação que ela teria que passar, o anjo do Senhor lhes faz uma promessa, ou seja, o próprio Deus lhes faz uma promessa diante daquela situação. Versículo 10 diz assim: disse-lhes mais o anjo do Senhor: multiplicarei, aleluia, Jesus, sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas não será contada. Aleluia, Jesus, Deus é fiel. Mesmo diante de uma situação complicada que essa mulher se encontra, passando por uma humilhação, Deus faz uma promessa. E essa promessa não é uma promessa que acabaria com a morte dessa mulher e a morte dessa criança depois da velhice. Não. Continuaria o seu nome escrito na história da humanidade. Olha que situação, Deus interveio de forma poderosa na vida desta mulher. Versículo 11, disse-lhes ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O nome Ismael significa Deus ouve. Aleluia, Jesus. Deus ouve a aflição. O Senhor te acudiu num dia da tua aflição. Imagine a aflição que se encontrava essa mulher. Imagine o estado psicológico que se encontrava essa mãe. Imagine os pensamentos que passavam na cabeça dessa mulher. Imagine a aflição que ela se encontrava por causa dessa péssima decisão que Sara toma, que Abraão obedece e acaba cometendo. Imagine
Esta mulher agora se encontra numa aflição terrível. Abraão deixa ela embora, né? Ela foge, tá tudo bem, ele está na sua casa, Sara também, parece que o problema se resolve, mas não se resolve. E a mulher fica com todo o peso daquela situação. Mas no meio da aflição, o Senhor escutou, o Senhor viu. Eu quero falar uma coisa para você que está vendo este vídeo agora. O Senhor está vendo a sua aflição. O Senhor conhece a aflição do ser humano, a dor. Basta que o homem chame, clame, porque o nome Ismael significa Deus ouve. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a tua dor, Deus ouve a tua luta, Deus ouve o teu choro, Deus ouve o teu sussurro, Deus ouve até o teu silêncio, que algumas vezes não conseguimos nem falar, só ficar em silêncio. Deus ouve, nunca se esqueça que Deus ouve. Amém, amados? E o que acontece? Vamos adiantar porque está ficando longo o vídeo. Amados, aquela mulher volta para casa. Aquela mulher volta para casa, se submete à sua senhora, se humilha-se diante dela. E ela tem o filho. O filho nasce. Está aqui o versículo 21, você vai encontrar o nascimento de Ismael. Leia o capítulo 21, na verdade. Leia, o filho nasce. O filho cresce, Abraão circuncida esta criança. Mas não para a situação. Resolveu em parte o problema, porque aquela mulher não morreu, o seu filho nasceu, mas o problema continua. O problema continua porque agora nós temos no meio de um casal uma mulher e um filho que não faz parte da história. Nós temos agora uma situação, uma anomalia, nós temos agora um negócio complicado para uma família. O menino cresce, de repente Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a promessa que ele fez, porque Deus é fiel para cumprir e Sara concebe. Eu vou adiantar a história. E Sara concebe Isaac. Que coisa maravilhosa, ela não esperou o tempo de Deus, mas o tempo de Deus chegou. Mas quando o tempo de Deus chega, tinha um problema criado. Aí já não teve a tão sonhada alegria. Sabe por quê? Porque aquele menino, Ismael, ele cresce e ele, começa a zombar de Isaac. E Sara, vendo aquela situação, chama Abraão e diz, olha, vamos ver o versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão, no caso Sara, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com Isaac, meu filho. Qual era o projeto de Sara ao cometer esse erro? Não era que esse homem tivesse um descendente, não era que esse homem herdasse, que esse filho herdasse, que esse homem tivesse filho. Agora já não é mais necessário, é descartável tanto o filho quanto a mãe. Olha que situação que o ser humano que não espera o tempo de Deus se submete. Nós precisamos ter cuidado e saber esperar o tempo de Deus. Agora ela já tem outro desejo. O desejo dela é que esse menino seja expulso da casa do pai. Agora o problema maior é para Abraão. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Imagine para um pai ter que pôr o seu filho para fora. Ter que escolher entre um ou outro. Ter que escolher entre a sua esposa e o seu filho. Por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão. Abraão com certeza vai ter Deus diante daquela situação. O que era para tirar a angústia do coração de Abraão por ter desejo de ter um filho e não podia,
Agora a angústia volta e volta pesadamente por causa da péssima decisão. Não te parece isso mal? Aí Deus aqui novamente intervém nessa situação. Deus novamente precisa, Deus sempre, isso aqui me faz entender que Deus sempre está intervindo na história humana para ajudar o ser humano. Deus, amados, nunca está alheio às nossas causas, às nossas dificuldades, os nossos tropeços. Deus, ele está vendo sempre. Deus, ele está estendendo sempre as suas mãos. Deus está ali como um pai amoroso. Vem cá, meu filho, você errou. Vamos tentar corrigir, vamos corrigir isso aqui, vai por este caminho. Deus sempre está ali para aconselhar, para ajudar, mas nós precisamos ter cuidado também, porque as decisões geram consequência. Deus opera o milagre, Deus entra com providência, mas não tira a consequência, porque Abraão teve que ficar sem o seu primogênito, o seu filho. Abraão teve a consequência terrível. Sara teve a consequência de ser humilhada pela sua escrava. Sara teve a consequência de ter o seu filho, seu primeiro e único filho, sendo zombado pelo menino Ismael. Sara teve que ver o seu esposo tendo que dar atenção a outra mulher. Sara teve que viver essa situação por causa da péssima decisão. E Abraão, no caso, Sara teve que viver a consequência da sua péssima decisão. E Abraão tem que viver a consequência de ficar com seu filho. Então, lembre que o erro, ele tem consequência. Mas Deus, como um pai amoroso, ele resolve aqui intervir nisso aqui. Abraão clama e Deus intervém. Aí Deus diz, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. O plano original de Deus não muda. Lembre que por mais que a gente tenta, o plano de Deus não vai mudar. O que Deus decidiu, está decidido. Então pode confiar e esperar. Mas também, aí o Senhor intervém, pode deixar, tá tranquilo, se ela quer que vá embora, que vá, mas presta atenção, Deus agora fala com o pai. Lembra que no começo, quando Agar fugiu, Deus falou com ela, o anjo falou com ela, Deus falou através de um anjo, Deus agora fala a Abraão, qual é o projeto para o menino? Deus não rejeitou o menino e não tinha culpa da situação. Então Deus diz, versículo 3, mas também do filho da serva farei uma grande nação. Você já viu falar da nação árabe? Dos árabes? Então, esse é o descendente de Ismael. Presta atenção. Por ser ele teu descendente, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Agora, olha que decisão. Mas antes, vamos aqui no versículo 3. Lembra dos árabes? Continua até hoje essa nação. Os filhos de Ismael. São uma nação árabe. Deus ali, Deus ali, ele honra a palavra que ele fez a Agar e honra a palavra que faz a Abraão. E Deus, daquele de Ismael, gera assim 12 príncipes. E ali nasce um povo poderoso. Vamos ver aqui o que o Senhor diz. Aleluia, Jesus. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pôs-lhes as costas de Agar, e deu-lhes o menino, e a despediu. E ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Que coisa complicada isso aqui. Foi uma felicidade para Sara, com certeza. A decisão foi dela, mas aquela se sente tranquila. Né? Mas e para Abraão? E para aquele pai? Ele sabia que aquela comida ia acabar. E para Agar? Para onde ia essa mulher com filho, sem marido, sem ninguém? Lá sendo escrava, ela pelo menos tinha aonde dormir, o que comer. Né? Porque pelo menos a comida dava para ela. Seu filho tinha comida. E agora?
Olha que situação por causa de uma péssima decisão. E agora, fazer o quê? Fazer o quê diante dessa situação? E esse pai, como ficou ali? Mas toda decisão tem consequência. Toda ação tem uma reação. Nós precisamos lembrar sempre disso. Vamos ver aqui. Vale muito a pena a leitura disso aqui. Vale muito a pena atentar para essa história. Porque na nossa vida, quer seja financeira, familiar, na igreja, ministerialmente, na sociedade a qual vivemos, precisamos ter cuidado com as decisões. Precisamos ouvir o que Deus diz. Precisamos atentar para o conselho do Senhor. Tendo-se acabado a água, lembra? Eu falei, a água se acaba, a comida também. Versículo 3. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e afastou-se, foi sentar de frente à distância de um tiro. Ela ficou sentada olhando para o menino de frente, mais distante, de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Que dor que essa mãe estava sentindo. O que fazer? Uma pobre mulher sem finanças, com um menino de um pai extremamente rico, mas que não podia ficar com o menino por causa de uma promessa que tinha que se cumprir, porque não era o menino da promessa, porque a sua mulher não queria, porque em nenhum momento, se você ver o texto, Deus ordena que o menino seja tirado de lá. Lembra? Antes que aconteça, antes que Sara tome a decisão, Deus não havia falado nada. Então, automaticamente, o menino poderia crescer ali, que não iria interferir na promessa de Deus. Era filho de Abraão, normal. Era o filho de Abraão. Mas, quando Sara resolve que não quer mais o menino, e como o herdeiro da promessa que Deus havia feito no início, e Deus não muda, era um filho entre Abraão e Sara, Deus permite que seja tomada essa decisão. Mas é óbvio que Deus tinha um plano, porque Deus não desampara. Lembra sempre disso, Deus não desampara. Eu vejo o amor de Deus nesse texto do começo ao fim. Não sei se você consegue ver. Veja bem. Foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não vereis morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, assim não vereis morrer o menino. Sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Eu não tenho como explorar esse texto por causa do vídeo que fica grande, mas presta atenção, o choro dessa mãe deve ter sido desesperador. Sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou dos céus. Aleluia. Agar lhes diz, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás, ergue-te, levanta o rapaz. Aleluia, Jesus. Deixa eu parar aqui para profetizar na tua vida. Está em situação difícil? Levante-se. O negócio está complicado para você. Sabe o que sempre o Senhor fala na sua palavra? Levante-te. Deus usa o profeta um dia e diz o seguinte, levante-te, põe de pé e eu falarei contigo. Não fique prostrado. Deus não gosta que ninguém fique prostrado. Deus não opera em quem está prostrado. Deus não opera na vida de quem desistiu, de quem está parado, de quem não olha para frente, de quem não luta, não tem coragem de lutar. Deus, presta atenção, essa mulher está no deserto, sem água, sabe, numa situação complicada. Sempre que alguém está numa situação complicada, Deus, sabe o que Deus faz? Levanta. Quando Moisés estava em frente ao mar e atrás vinha Faraó e ele clama a Deus, Deus pergunta, por que você está clamando a mim, rapaz? Diga a esse povo que marche. Marchar para onde, se havia uma muralha de água na frente? Isso, marche em frente à tempestade, marche em frente ao mar, marche em frente a essa luta que você está enfrentando e ela vai sair da frente, o mar vai se abrir e você vai ter a sua vitória. Aleluia, Jesus. Deus está dizendo a esta mulher, Deus fala para esta mulher, que tens, Agar?
Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Olha que palavra gloriosa, porque eu farei dele um grande povo. Ou seja, Deus volta a confirmar a promessa que Deus havia feito a essa mulher, quando na primeira vez ela estava nessa mesma situação, no deserto, só que com o menino no ventre. A luta dessa mulher não foi fácil, não se esqueça disso. Abrindo-lhes Deus os olhos, lembra que a água havia acabado, ela está aqui porque não pode perder de vista que isso é muito importante. A água, no caso, a água aqui acabou. Tendo-se acabado a água, versículo 15, não tinha água. Aleluia! Muitas vezes nós estamos numa situação, não tem nada, não tinha água. Ela estava no deserto, não tinha. Lembra que no primeiro momento ela estava em frente a uma fonte de água? Eu não vou voltar o texto aqui, mas se você voltar, você vai ver que quando ela foge, o anjo encontra ela onde? Diante de uma fonte de água. Só que nesse momento ela está em uma outra situação, ela está em um outro lugar que não tem água. E a água acabou. E ela não está vendo, aleluia, Jesus, a água. Abrindo-lhes Deus, aí Deus abre os olhos, viu ela um poço de água, aleluia, Jesus, ou seja, Deus coloca ali uma fonte de água para abençoar a vida daquele menino e daquela mulher. Amado, Deus faz água brotar no deserto, assim como fez para Israel quando estava vindo do Egito. Não importa qual seja o deserto da sua vida, Deus pode fazer água brotar no deserto. Deus pode mudar, Deus pode operar, aleluia. Aleluia. Água onde Deus, abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, e onde ia, e indo ela, encheu de água o odre, e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, da sua terra. Essa mulher é egípcia. Ela casou ele com um menino, com uma mulher da sua terra, da terra do Egito. Ela cuidou do menino no deserto de Parã. E ele se tornou um homem flecheiro, ou seja, um caçador. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Esse deserto localiza na região nordeste da Península do Sinai, área chamada Arábia. Por isso que o povo é chamado de árabe, porque ele é dessa região, ele viveu ali e dali gerou seus descendentes. E nós temos hoje os árabes. Sabe o que acontece? Deus levantou. O texto, eu não li toda a história, mas tem um momento que Deus fala com Abraão e compara ele a um jumento selvagem. Deus compara ele a um jumento selvagem. Se você ler o texto, tem essa expressão. Por quê? Porque um jumento selvagem ninguém pode domar. Esse menino cresceu forte e às vezes nós, como servos do Senhor, não pensamos nisso. Mas esse é descendente de Abraão. Lembra que Deus falou, a sua descendência ninguém pode contar, será como a areia, como o pó da terra, será como as estrelas dos céus. E ele também faz parte da descendência de Abraão. A descendência de Abraão não é só o povo judeu. Aqui eu estou falando de história agora, estamos finalizando nosso vídeo. A descendência de Abraão não é só o povo judeu, é os árabes também. Eles são descendentes de Abraão. Mas só que há uma promessa, uma profecia que eu não parei para ler aqui, para não estender mais o vídeo, que talvez outro tempo eu faça um vídeo sobre isso, que Deus compara ele a um jumento selvagem. Por quê? Porque um jumento selvagem ninguém pode domar, ou seja, o menino se tornaria valente. Por que um jumento selvagem? Porque ele se tornou um povo brutal. O povo de Ismael é um povo brutal. E Israel até hoje tem problema com seus irmãos. Por quê? E diz o seguinte ainda, que a mão deles será contra todos e a mão de todos será contra eles. Sempre há guerra no meio desse povo de Ismael. Mas ele vence também. Ele só não pode vencer Israel porque é uma promessa maior.
Mas há sempre uma complicação entre Israel e o seu irmão, por causa de duas gerações ou dois povos que é gerado de Abraão, que não era para ser assim, por causa de um erro. Até hoje, esse erro permanece até hoje, porque até neste momento que eu estou gravando esse vídeo, tem ali os árabes e tem ali Israel, e sempre há briga entre eles. Esses irmãos sempre brigam, querendo herdar aquela terra, porque Ismael não herdou nada. Ismael não herdou nada. A sua mãe e o menino construiu tudo só, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, não se esqueça disso. Às vezes a gente se esquece disso. Com a ajuda de Deus, há uma promessa sobre a vida desse menino. Não a promessa espiritual de Isaac. Não, nada a ver. Mas é uma promessa de multiplicar, uma promessa de crescer, uma promessa de se tornar grande. E Deus cumpriu a promessa. Deus cuidou e tem cuidado desse povo. Sabia? Às vezes as pessoas não pensam nisso, não pregam sobre, mas Deus cuida desse povo. Há uma promessa de multiplicação desse povo, há uma promessa de crescimento, de se tornar príncipe, de se tornar grande. Leia mais o texto, você vai entender e que Deus continua cumprindo a sua promessa. Amém? Glória a Deus. Então, está aqui um pouquinho dessa história, porque tem muitas lições que nós podemos tirar disso aqui. Mas a maior lição que eu quero deixar para você é o seguinte. Eu quero falar algo aqui. Eu quero que você preste atenção. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não precisa que você dê jeito. Não dê um jeitinho, se estiver demorando. Não precisa que você busque solução mirabolante, soluções estranhas. Não precisa disso. Sabe o que precisa? Que você confie nas promessas do Senhor. Que você nunca deixe de confiar nas promessas do Senhor. Que você nunca esqueça que Deus ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Amém? A segunda coisa que eu quero te falar. Tome cuidado com as decisões. Porque toda decisão ela tem uma consequência. Tome cuidado. Ore a Deus pelas suas decisões. Cuidado. A decisão pode mudar o rumo das nossas vidas. Uma decisão bem tomada pode fazer com que a gente chegue a lugares grandes, a lugares poderosos. Mas uma decisão mal tomada pode trazer para as nossas vidas uma consequência horrível e uma derrota terrível. Então, que você tenha sempre em oração as suas decisões, para que Deus, o Espírito Santo, possa te guiar e te ajudar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu quero te pedir uma coisa, você que ficou até o final desse vídeo. Se inscreva nesse canal, deixe um comentário, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem. Compartilhe esta mensagem com seus amigos no WhatsApp, Facebook, o link aí no Instagram, para que pessoas possam assim ver esta mensagem ser abençoada. Bem, vamos fazer uma oração finalizando? Pai Santo, Deus justo e poderoso, a tua palavra foi pregada, meu Deus, e eu te peço por essas pessoas que ficaram até neste momento, Senhor, que o Senhor as abençoe com toda sorte de bênção e que toda obra do adversário possa cair por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ajudar, Pai, a tomarmos as nossas decisões baseada na tua vontade e na tua direção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e que Deus te abençoe.